Imagine uma vida onde a paz interior supera qualquer desafio, onde a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas nasce de uma conexão profunda com algo maior. Padre Pio, um dos santos mais admirados da história, viveu exatamente dessa maneira e deixou lições preciosas que podem transformar nossas vidas. Hoje, vou compartilhar com vocês 10 orientações simples, mas poderosas, que ele nos deixou para alcançar uma vida de paz e verdadeira felicidade. Prepare-se, porque essas palavras podem mudar a forma como você encara a vida. Confie na providência divina. Padre Pio dizia: reze, tenha fé e não se preocupe. Essas palavras simples carregam uma verdade profunda. Confiar na providência divina significa entregar nossos medos e ansiedades nas mãos de Deus, acreditando que Ele está no controle de tudo, mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito. Muitas vezes, carregamos fardos pesados demais para suportar sozinhos, mas a fé nos lembra que não estamos sozinhos. Deus caminha ao nosso lado, mesmo nos momentos mais desafiadores. A confiança na providência não é passividade. É um convite à oração e à entrega. Quando rezamos, criamos um espaço de diálogo com Deus, permitindo que Ele guie nossas decisões e renove nossas forças. Isso não significa que a vida será livre de dificuldades, mas que encontraremos paz em meio às tempestades. Padre Pio nos ensinava que cada desafio é uma oportunidade de fortalecer nossa fé e crescer espiritualmente. Permitir que Deus cuide de nossas preocupações nos liberta do medo e da ansiedade. Imagine como seria sua vida se, em vez de tentar controlar tudo, você confiasse plenamente no plano de Deus. A paz que vem dessa confiança não apenas transforma nosso interior, mas também ilumina a forma como enfrentamos o mundo. Então, diante das incertezas, lembre-se, reze, confie e siga em frente. Deus sempre cuida de você. Mantenha uma vida de oração constante, Padre Pio dizia. A oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Com essas palavras, ele nos lembra que a oração não é apenas um ato religioso, mas uma conversa íntima com Deus, uma ponte que nos conecta ao infinito. Quando dedicamos tempo à oração, encontramos força para enfrentar os desafios da vida e serenidade para acalmar as tempestades internas. A oração nos eleva, nos alinha com o propósito divino e nos permite enxergar o mundo com novos olhos, cheios de esperança. Ter uma vida de oração constante não significa passar horas de joelhos, mas sim cultivar momentos diários de conexão com Deus. Isso pode ser feito através de palavras simples, meditações silenciosas ou mesmo contemplando a beleza da criação. Quando transformamos a oração em um hábito, ela se torna um refúgio nos dias difíceis e um momento de gratidão nos dias alegres. Assim como alimentamos nosso corpo, a alma também precisa ser nutrida. E a oração é esse alimento essencial que nos fortalece espiritualmente. A oração transforma quem somos. Ao nos aproximarmos de Deus, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. É como se cada oração fosse uma semente plantada em nosso coração, germinando em frutos de amor, paciência e compaixão. Mesmo nos dias em que não sabemos o que dizer, a simples intenção de nos colocarmos diante de Deus já é poderosa. Padre Pio nos ensinava que a oração muda tudo, não porque Deus precise ser convencido, mas porque ela transforma o nosso coração, nos preparando para viver com fé e coragem. Pratique a paciência nas dificuldades. Padre Pio nos ensinava: tenha paciência no sofrimento, tudo é para o bem da alma. Essas palavras nos convidam a enxergar as dificuldades da vida sob uma nova perspectiva. É natural sentir dor ou desânimo diante dos desafios,
Mas a paciência nos ajuda a compreender que cada obstáculo pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, nossa alma é fortalecida quando enfrentamos as provações com fé e serenidade. Ter paciência nas dificuldades não significa negar a dor, mas confiar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito maior em ação. É acreditar que Deus está trabalhando em nossa vida, moldando-nos e preparando-nos para algo maior. Quando resistimos à tentação de desistir ou reclamar, aprendemos a abraçar a resiliência e a encontrar força dentro de nós mesmos. A paciência, acompanhada pela fé, nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece árduo e incerto. Lembre-se de que as adversidades são temporárias, mas os frutos da paciência são eternos. Em vez de se deixar consumir pela ansiedade, confie que cada dificuldade tem um fim e que, ao superá-la, você sairá mais forte, mais sábio e mais conectado a Deus. Padre Pio nos inspira a ver as provações como uma oportunidade de purificação e crescimento espiritual, nos lembrando que no tempo certo, todas as feridas serão curadas e todas as lágrimas serão enxugadas. Paciência não é apenas uma virtude, é o caminho para a paz e a verdadeira alegria. Confesse-se frequentemente, Padre Pio dizia: a confissão é a lavagem da alma. Assim como nosso corpo precisa de banho para se manter limpo e saudável, nossa alma também precisa ser purificada das manchas causadas pelo pecado e pelos erros do dia a dia. A confissão nos oferece essa renovação espiritual, permitindo que deixemos para trás tudo o que nos pesa e recomecemos com um coração leve e em paz. Não é apenas um ato de admitir falhas, mas um encontro com a misericórdia de Deus, que está sempre pronto para nos acolher, nos perdoar e nos fortalecer. Confessar-se frequentemente é como cuidar de um jardim. Ao remover as ervas daninhas regularmente, permitimos que as flores cresçam com mais beleza e força. Quando guardamos culpas ou deixamos que nossos erros se acumulem, criamos barreiras que nos afastam de Deus e nos roubam a paz interior. Mas na confissão, experimentamos a graça de sermos perdoados e restaurados. É um ato de humildade que nos liberta e nos aproxima de quem realmente somos aos olhos de Deus. Filhos amados, dignos de redenção e esperança. Além disso, a confissão nos ensina a sermos mais conscientes e vigilantes em nossas atitudes. Ao reconhecer nossas falhas, aprendemos com elas e nos esforçamos para melhorar. É um exercício de autoconhecimento e crescimento espiritual. Padre Pio nos encorajava a confessar-se regularmente, não por obrigação, mas porque sabia que esse sacramento era um verdadeiro remédio para a alma, trazendo cura, paz e uma renovada conexão com Deus. Então não tema a confissão, pois ela é um convite ao amor e ao recomeço. Ame e ajude ao próximo. Padre Pio nos ensinava: sempre trate os outros com bondade e compaixão. Essas palavras nos convidam a viver uma vida centrada no amor, que é o maior mandamento de Deus. Amar e ajudar ao próximo não é apenas um gesto de generosidade, mas uma forma de espalhar a luz divina pelo mundo. Quando estendemos a mão a alguém em necessidade, não apenas transformamos a vida daquela pessoa, mas também nos tornamos mais humanos, mais próximos do que Deus espera de nós. A prática do amor ao próximo não precisa de grandes feitos. São os pequenos gestos que fazem a diferença. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, ouvir alguém com atenção ou oferecer ajuda em um momento difícil são atos simples, mas poderosos. Esses gestos não apenas tocam os outros, mas também nos enchem de um sentimento de propósito e realização. Padre Pio acreditava que a caridade nos transforma, porque ao cuidar dos outros, permitimos que o amor de Deus flua através de nós, tornando-nos instrumentos de sua graça.
Além disso, amar e ajudar ao próximo nos liberta do egoísmo e nos ensina a valorizar o que realmente importa. Quando colocamos o bem-estar dos outros acima do nosso conforto, experimentamos uma alegria que nenhuma posse material pode oferecer. Essa felicidade genuína nasce da certeza de que estamos fazendo a diferença, por menor que seja. Padre Pio nos lembra que o amor e a bondade têm um efeito multiplicador. Ao semearmos bondade, criamos um ciclo de amor que transforma não só o mundo ao nosso redor, mas também o nosso coração. Pratique a humildade, Padre Pio dizia. Humildade e caridade são as cordas que nos mantêm unidos a Deus e ao próximo. A humildade é uma virtude que nos ensina a reconhecer nossa verdadeira essência. Somos filhos de Deus, dependentes de sua graça e infinitamente amados. Ela nos liberta do orgulho e nos ajuda a enxergar nossas limitações sem nos julgarmos ou nos compararmos com os outros. A humildade não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual, pois nos torna abertos ao aprendizado, ao crescimento e à vontade de Deus em nossa vida. Praticar a humildade significa aceitar que não temos todas as respostas e que é através de Deus que encontramos direção e propósito. Também nos convida a olhar para os outros com respeito e dignidade, sem nos sentirmos superiores ou inferiores. A humildade nos lembra que todos somos iguais aos olhos de Deus, independentemente de nossos dons, talentos ou circunstâncias. Quando nos colocamos com humildade diante dele, permitimos que seu amor e sabedoria nos guiem, fortalecendo nossa fé e nossa capacidade de servir. Além disso, a humildade nos ensina a encontrar alegria nas coisas simples e a valorizar os pequenos gestos. Ela nos permite construir relacionamentos genuínos, baseados na verdade e no amor, livres de vaidades ou interesses egoístas. Padre Pio nos inspira a cultivar essa virtude, pois sabe que é na humildade que encontramos a verdadeira paz interior. Reconhecer nossas limitações não é motivo de vergonha, mas uma oportunidade de confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele nos fortalece e nos eleva quando caminhamos em sua luz. Dedique-se ao trabalho com amor e perseverança. Padre Pio nos lembra: o trabalho é uma bênção de Deus, faça-o com alegria. Essas palavras nos convidam a enxergar o trabalho não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento e realização. Seja qual for a nossa ocupação, ela tem um propósito maior, e realizá-la com amor transforma até as tarefas mais simples em atos de louvor a Deus. Quando nos dedicamos com entusiasmo, não apenas cumprimos nossas obrigações, mas também irradiamos um exemplo positivo para os que estão ao nosso redor. Encontrar propósito no trabalho começa com uma mudança de atitude. Em vez de nos concentrarmos no cansaço ou nas dificuldades, podemos enxergar cada tarefa como uma oportunidade de aprender, crescer e contribuir para algo maior. Até mesmo os trabalhos mais simples têm valor quando feitos com dedicação. Padre Pio nos ensinava que perseverar em nosso trabalho, mesmo quando enfrentamos desafios, é um ato de fé e coragem, mostrando nossa confiança nos planos de Deus para nossa vida. Além disso, trabalhar com amor nos traz uma sensação de plenitude. Quando colocamos o coração no que fazemos, experimentamos alegria e satisfação, porque entendemos que nosso esforço não é em vão. Cada tarefa cumprida com dedicação é uma semente que plantamos, cujos frutos podem beneficiar a nós mesmos e aos outros. Padre Pio nos inspira a encarar o trabalho como uma forma de servir, crescer e manifestar o amor de Deus em nossas ações diárias. Com amor e perseverança, até os desafios mais difíceis podem ser superados, e o trabalho se torna uma fonte de realização e paz. Evite o medo e a ansiedade, Padre Pio dizia.
O medo é uma força que não vem de Deus. Confie nele. Quando permitimos que o medo e a ansiedade tomem conta de nós, perdemos a paz interior e nos tornamos escravizados pelas preocupações. O medo muitas vezes surge diante do desconhecido ou das incertezas, mas Deus nos convida a depositar nossa confiança nele, que é a fonte de toda segurança e coragem. A fé nos dá a força para enfrentar nossos medos com serenidade, sabendo que Deus está ao nosso lado, sustentando-nos em cada passo. Não podemos deixar que o medo paralise nossa vida. Muitas vezes, ele cria sombras que parecem maiores do que realmente são, impedindo-nos de agir e progredir. No entanto, a verdadeira coragem nasce quando decidimos confiar em Deus em vez de nos deixarmos dominar pelas preocupações. A confiança em Deus nos ajuda a dissipar o medo, pois nos lembra que Ele tem o controle de tudo e que quando caminhamos com fé, encontramos força para superar qualquer desafio. Quando enfrentamos nossos medos com oração, paciência e determinação, Deus nos dá a paz que excede toda a compreensão humana. Evitar o medo não significa ignorá-lo, mas aprender a enfrentá-lo com a certeza de que Deus está no controle. A confiança em Deus nos dá a liberdade de continuar mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Padre Pio nos ensina que, quando entregamos nossos medos a Deus, Ele nos fortalece e nos guia. A oração é um remédio poderoso para dissipar o medo, pois nos conecta à presença amorosa de Deus, que nos assegura que nunca estamos sozinhos. Com essa fé, somos capazes de caminhar em paz, mesmo diante do incerto, confiando que Deus proverá e nos sustenta em todos os momentos. Viva o momento presente, Padre Pio dizia. Não se preocupe com o amanhã, concentre-se no que pode fazer hoje. Essa orientação nos ensina que a verdadeira paz só pode ser encontrada quando aprendemos a viver o momento presente. Muitas vezes, nos perdemos entre preocupações do passado ou ansiedades em relação ao futuro, o que nos rouba a serenidade e a clareza. No entanto, o presente é o único instante que realmente possuímos e é nele que podemos agir, fazer o bem e construir nossa felicidade. Quando nos concentramos no agora, encontramos a força para viver com mais autenticidade, gratidão e propósito. A paz só se manifesta quando aprendemos a nos desligar do peso do passado e das incertezas do futuro. O passado já não pode ser mudado e o futuro ainda está por vir, mas o presente é o único momento que temos para tomar decisões, realizar nossos sonhos e amar. Quando estamos presentes em nossas ações, conseguimos enxergar o valor de cada instante e desfrutar da vida com mais intensidade. Padre Pio nos lembra que Deus quer nos ajudar a viver cada dia com confiança, sabendo que Ele está conosco em cada passo, nos guiando e nos sustentando. Quando nos entregamos ao momento presente, percebemos que o futuro é moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Não vale a pena gastar energia com ansiedade, pois isso só gera sofrimento desnecessário. O verdadeiro caminho para a paz é focar no que está ao nosso alcance agora, fazendo o melhor que podemos com o que temos. Padre Pio nos ensina que, ao viver o presente com amor e dedicação, cada dia se torna uma nova oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão com Deus. Assim, aprendemos a confiar que o amanhã cuidará de si mesmo, enquanto vivemos plenamente o que o presente tem a oferecer. Busque a Eucaristia e o Rosário diariamente, Padre Pio nos dizia. Sejamos sempre fiéis à Santa Missa e ao Santo Rosário. Ele acreditava que a Eucaristia e o Rosário são duas poderosas fontes de graça e transformação espiritual, essenciais para a caminhada cristã. A Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nos une ao coração de Deus de maneira
profunda, alimenta nossa alma e nos fortalece para viver com mais fé, amor e discernimento. Por meio da Santa Missa, encontramos a presença real de Jesus, que nos guia, nos consola e nos enche de paz interior. Padre Pio ensinava que participar da Eucaristia com devoção nos coloca em sintonia com os desígnios divinos e nos ajuda a alcançar a santidade no dia a dia. Além da Eucaristia, o rosário era uma prática diária essencial para Padre Pio. Ele sabia que, através do Santo Rosário, nos aproximamos de Maria, nossa Mãe Celestial, e contemplamos os mistérios da vida de Jesus. O rosário é uma oração que nos leva a meditar profundamente sobre os ensinamentos de Cristo, nos une ao amor da Virgem Maria e nos fortalece em nossa fé. Quando rezamos o rosário com paciência e concentração, acolhemos as bênçãos de Deus e somos purificados espiritualmente, preparando nossos corações para receber a graça divina. Para Padre Pio, o rosário não era apenas uma prática religiosa, mas um verdadeiro instrumento de transformação interior, capaz de nos conduzir a uma união mais íntima com Deus. A Eucaristia e o rosário, quando vividos com constância, se tornam um verdadeiro refúgio espiritual. Eles nos ajudam a nos mantermos firmes em meio às adversidades, nos relembram da presença constante de Deus e nos ensinam a entregar a Ele todas as preocupações. Quando fazemos desses dois elementos centrais de nossa vida espiritual, experimentamos uma transformação profunda que nos aproxima do amor divino e nos enche de força para viver com mais serenidade, gratidão e propósito. Padre Pio sabia que, ao buscar a Eucaristia e o rosário diariamente, cada um de nós poderia crescer na fé e viver em plena comunhão com Deus, buscando assim a verdadeira paz e a salvação. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e, por favor, se inscreva em nosso canal.